É isso aí, gente. Estamos aqui para mais um podcast aqui com a minha amiga Pamela do Brechó, Espaço da Criança, Brechó Infantil. E, sem comparação, para mim é o melhor brechó de Araucária, hein? Um prédio com 2 andares, N coisas que vocês vão adorar saber a história desse brechó, que é aqui de Araucária. E conta pra gente, Pamela, como que começou essa história? Há 11 anos já, ela já está nesse segmento, né? Então não é à toa, não é do dia pra noite que chega onde a Pamela chegou. Conta pra gente, Pamela, como que você chegou nesse nível, da onde veio essa ideia do brechó. Primeiramente, muito obrigada, né, pela oportunidade de a gente contar um pouquinho da nossa história. E assim, há 11 anos atrás eu comecei com minha mãe, né? Meu brechó era mãe e filha. A gente começou como sócia, ficamos 1 ano e meio, mais ou menos, como sócias. E o brechó era adulto e infantil. E eu cheguei um momento para minha mãe e falei, mãe, eu quero mudar para o infantil, quero me tornar mesmo dona do brechó infantil, não de adulto mais. Não me identifico mais com adulto. E daí foi o momento que a gente dividiu a sociedade, eu fui para o infantil, ela foi para o adulto. Aí abri um pontinho, não deu muito certo, fui para minha garagem. Bastante clientes hoje vão aqui na Artelal e falam, nossa, eu sou tua cliente desde a tua garagem. Eu falo, nossa, fico muito agradecida, muito honrada mesmo. E fiquei naquela garagem por mais ou menos alguns meses, assim, não me calculo quanto tempo eu fiquei na garagem. E eu me mudei para uma avenida. Só que naquele momento que eu me mudei para a avenida, meu filho tinha 5 anos. O Enzo hoje que tem 11 anos. E ele começou a ficar mal, ele estava na escola e muito mal, e daí eu tinha que saber o que ele tinha, desistir de tudo. Eu tinha aberto na avenida fazer 15 dias no meu ponto. E daí chegou o momento da gente decidir o que a gente queria, né? Eu falei pro meu marido, vou desistir de tudo e vou cuidar do Enzo. Daí ele falou, mas não era teu sonho abrir na avenida? Eu falei, mas o meu sonho pode esperar, né? A saúde do meu filho não. Então foi o momento que a gente desistiu. Da noite pro dia a gente tirou tudo do ponto, né? Nem o dono acreditou. O dono falou, nossa, ela abriu com 15 dias, pintou o ponto, colocou a placa, eu arranquei tudo, coloquei na minha garagem. Fiz um feirão, na época no Mate Place, eu anunciei, na noite escrevi assim. Eu não estava acreditando no meu potencial na época, né? Coloquei lá, falei, olha, bazar, a partir de amanhã das 13 horas vai ter um bazar aqui. Seria numa quinta e numa sexta, dentro de casa. Tirei as fotos e coloquei lá, postei lá. Peças a partir de 50 centavos. Meu marido saiu de manhãzinha de casa, eu fui colocando em cima da mesa, em cima do sofá, mas eu falei, vai vir minhas clientes do dia a dia e tá tudo certo. E eu escrevi a partir da 1h da tarde, que seria o horário que os meninos iam para a escola. Quando foi 11 horas, meu tio me ligou e disse assim, nossa, eu nunca vou esquecer. Ele falou, Pamela, o que está acontecendo na frente da tua casa? Eu disse, nada. Daí ele falou, tem uma fila gigantesca na frente da tua casa. Eu saí pra fora, que eu tava fazendo almoço, eu olhei, aí tinha um carro parado. Daí eu peguei, fui até o portão e falei assim, moço, você tá esperando algo? Daí ele falou, é aqui que vai ter um bazar? Daí eu falei, sim, é aqui. Daí ele falou, pois eu tô esperando o bazar. E quando eu virei o rosto, tinha uma fila gigantesca realmente de gente sentada no meio fio esperando para eu abrir aquele bazar. Eu fui, levei os meninos para a escola, voltei. Naquele dia eu vendi tudo o que eu tinha de roupa, porque eu já tinha anunciado o brechó, não tinha conseguido vender, né? Então eu vendi mais que o dobro, porque eu tinha pedido na época, acho que eu pedi 3.500 no meu brechó. Eu vendi muito mais de roupa, vendi tudo. Então quando eu abri aquele portão de casa, eu sozinha em casa, aquele povo entrou correndo dentro da minha casa e foi eu separando e brigando por causa de roupa, e eu lá calculando. E eu só agradecia a Deus, falava, Senhor, o Senhor tá comigo, porque Deus sabia que eu não tava fechando, tipo assim, não tava desistindo de um sonho. Eu só tava parando o momento porque precisava cuidar do Enzo. E eu vendi tudo na quinta-feira, e no sábado ligou um rapaz e falou assim, você já vendeu teus móveis do brechó? Daí eu falei, não, eles estão... Então tô chegando aí. Ele comprou tudo que eu tinha, porque ele também tava abrindo uma loja, e eu não fiquei com nada dentro de casa, assim. Eu olhava pro meu marido e falava, meu Deus, é muito Deus, assim, sabe? Fazendo. Daí, enfim, cuidei do Enzo, a gente descobriu que ele era celíaco, né? Eu fiz todo o tratamento, aprendi a lidar com a doença. Era intolerante ao glúten, quais o cuidado. Cuidei e falei, no momento certo eu saberia que Deus me entregaria de novo o que eu tanto sonhava, que era ter um brechó infantil. Aí a minha sogra veio morar para Araucária, ela morava no SIC. Há 4 anos, agora em outubro vai fazer 4 anos. E ela disse para mim, Pamela,
ai, tem uma ideia, vamos abrir alguma coisa pra gente, isso aqui, os meninos já tá grande, tudo. Aí eu falei pra ela, olha, Lu, meu sonho é ter um brechó infantil novamente. Daí ela falou, mas será que dá? Aqui em Araucária, brechó infantil, será que dá? Eu falei, eu acho que dá, Lu. E eu sei que ela foi, né, também, carcou a cara e vamos junto, então, vamos abrir o brechó. E na época a gente ia pra bazar, de madrugada em Curitiba, 5 e pouco da manhã, a gente estava lá nas filas esperando. Às vezes a gente saía 3 horas da manhã aqui de carro, nas folgas do Júnior a gente ia nas filas do bazar, ficava lá esperando o bazar abrir 8 horas da manhã. Eu não tinha cliente para comprar aqui em Araucária ainda, né? E eu lembro que quando eu fui abrir na avenida, lá no Cecil, que eu já abri lá no Cecil, eu comecei com 600 peças. Calculando de calçadinhos, calculando de brinquedos, tudo eu tinha 600 peças. E eu fiz uns panfletos e dizendo, tem muitas peças. Quando eu olhei aquele brechó, pra mim realmente estava cheio. Meu marido falou assim, Pamela, a gente vai passar vergonha quando abrir esse brechó, porque esse brechó tá vazio. Eu falei, não, ele tá cheio. E ele tá cheio, e tem tudo que eu preciso, e tudo que eu preciso pra inauguração, ele tá cheio, porque a gente não conseguia muitas peças. Quando abriu, foi um sucesso o primeiro dia. E eu só agradecendo a Deus, falei, nossa, Deus colocando a mão, abençoando. E quando eu fui alugar o ponto, né, lá no CSU, até o dono do ponto me perguntou, pra que você vai abrir? Ele falou, brechó infantil. E disse que ele pensou no pensamento dele, falou, coitado dela, abrir, pagar um aluguel aqui, né, no CSU para brechó, né, não é um ramo tão diferenciado aqui em Araucária, brechó não é valorizado. E era alguns mil, né? Sim, e com 2 meses ele estava me ofertando a segunda porta do brechó, do ponto. A loja de tinta saiu e ele veio me ofertar. E ele falou, Pamela, é com muito orgulho que eu tô te ofertando a segunda porta, porque eu não acreditava que ia dar super certo. Tipo assim, aquela clientela tava indo lá, sabe, vestindo a camisa, comprando da gente, sabe, com aquele amor, com aquele carinho. E depois de 1 ano e meio, eu consegui a terceira porta. E nisso a gente passou a pandemia juntos, né? Tipo assim, eu atendendo minhas clientes com porta fechada. Tive sim as minhas dificuldades, como todo comerciante teve, assim, mas eu escrevia lá no Marketplace, atendendo com hora marcada. Aí as mães me mandavam mensagem e eu, assim, com a minha agenda lotada em época de pandemia, fazendo fechamento, assim, atendendo exclusivo as mães, né, que estavam grávidas, tudo, porque na época fechou-se tudo e não tinha como as mães comprar o enxoval. E foi nesse momento que eu aproveitei para me fazer mesmo. Tem clientes minhas desde pandemia que compram até hoje de mim. E foi muito gostoso mesmo, né? Só que como a gente se fala de brechó, aqui em Araucária há muito preconceito, né? Ah, brechó, você tem um brechó e você não é valorizado. Daí a minha vontade sempre foi de ter 2 andares de brechó. Sempre. Ah, eu quero ter 2 andares. Na minha cabeça é sempre 2 andares. Aí teve uma oportunidade de eu sair do CSU, muito perto lá, e tinha a implantação de 2 andares. Daí eu liguei pro dono. Quando o dono me perguntou qual seria o ramo que eu teria, eu falei brechó. Ele falou não. Lá era 300 metros quadrados, 150 em cima, 150 embaixo. E quando eu perguntei pra ele, ele falou, mas deixa eu te perguntar, qual é o ramo que você quer abrir? Eu falei, é um brechó infantil. Daí ele deu risada no telefone. Nunca vou esquecer da risada dele. Nunca conheci ele pessoalmente, né? Mas assim, com certeza ele já ouviu falar de mim. Ele deu risada e falou, não, meu ponto não é para brechó infantil. A gente está falando, ele falou, de 300 metros quadrados, 8 mil reais de aluguel. Você tem noção o que é ter 8 mil reais de aluguel todo mês para pagar? Vendendo de brechó? Vendendo peças de R$1? Daí eu falei, não, eu não tenho noção disso. Falei, mas me desculpe, eu só perguntei por perguntar. Após 3 meses, Deus me preparou aqui, Arquelau. E foi assim, a palavra de Deus, eu fui na igreja, busquei, né, para muitos que acreditam, eu acredito muito em Deus e eu sei que foi Deus que me colocou. Deus me entregando um ponto de 600 metros quadrados, o dobro. Assim, o desconto que eu consegui, assim, sabe, para minhas clientes que elas me conhecem, eu conto a obra, assim, que eu falo, assim, quando eu entrei, eu falei, Senhor, há 2 meses atrás, uma pessoa me disse que o meu brechó, né, não teria, porque é 300 metros quadrados, que seria 8 mil reais de aluguel, né, se eu teria noção, não tenho.
Há um pouco, nem foi 2 meses mais ou menos, eu estava conseguindo 600 metros quadrados. Conseguindo alugar por imobiliária, que é tipo assim, surreal, porque o particular é uma coisa, a imobiliária é outra, né? A gente sabe pela imobiliária. Deu tudo certo, eu aluguei no meu nome, no nome do meu marido. Então, tipo assim, eu olho assim para aquela e falo, nossa, é Deus, assim, não tem. Muitas pessoas entraram, né? No dia da inauguração, foi muito especial mesmo. Uma chuva no dia da minha inauguração. E a gente demorou uma semana para sair do Cecil para vir para Aquelau. E no dia da chuva, eu liguei para minha mãe chorando. Falei, mãe, você tá vendo essa chuva? Como que eu vou abrir essa loja? Olha a chuva que Deus que tá mandando. Eu não falei Deus, eu falei, olha a chuva que tá acontecendo. E minha mãe falou assim, filha, você pega com Deus e agradeça. Chuva é bênção. E Deus só está te abençoando cada vez mais. E hoje é o dia da tua bênção. Aquele momento eu me apeguei com Deus e minha mãe desligou o telefone. Meu marido foi ligar o computador, ligou na tomada errada, explodiu o computador. Eu falei, meu Deus, vou me apegar com Deus. Meu cunhado saiu correndo para as 9 a gente abrir e dar tudo certo. Só que as portas estavam fechadas. E eu lá, me apegando com Deus. Falei, Senhor, que dê tudo certo, que dê tudo certo. Quando eu abri a porta, tinha uma fila de mães com guarda-chuva, esperando, com crianças segurando no colo e batendo palmas para mim. Mães me esperando com flor para me entregar. E aquele momento foi assim que eu falei, Senhor, te agradeço mais uma vez e me perdoe por ser tão duvidosa da tua palavra. Porque no momento que Deus falou, é teu, né? Chegou o seu momento de brilhar. Deus está vendo todas as tuas ações e Deus está te preparando, né? Deus está indo e os anjos estão abrindo o caminho por você. E naquele momento eu tive um momento de dúvida, né? Mas quando eu inaugurei, daí teve algumas clientes que entraram e falaram assim, Pamela, coloca isso, coloca aquilo na entrada por causa do olho grande, né? Porque viu, imagine quem conheceu você dentro de uma garagem e agora vê você 600 metros quadrados. Eu falei, não, mas eu não consegui nada disso.